a história, os erros doutrinários e o sistema de controle espiritual que mantém almas presas. Texto base, Gálatas 1:6-9, Colossenses 2:8, João 5:39. Quando analisamos um sistema religioso que afirma ser a verdadeira igreja, duas perguntas precisam ser feitas. Qual é sua origem histórica? Qual é sua autoridade doutrinária? Se a origem está marcada por experiências místicas e a autoridade prática está em revelações e tradições, então esse sistema inevitavelmente se afasta da autoridade final da Palavra de Deus. É exatamente isso que ocorre com a Congregação Cristã no Brasil. Muitos membros sinceros não conhecem a história real, nem as implicações teológicas do sistema no qual nasceram ou cresceram. E o problema não é apenas histórico, o problema é espiritual e eterno. As origens históricas do movimento. A origem da Congregação Cristã no Brasil está ligada ao movimento pentecostal do início do século XX. Seu fundador foi Luigi Franciscone, um imigrante italiano que inicialmente teve contato com ambientes protestantes nos Estados Unidos. Ele se aproximou de grupos ligados ao avivamento pentecostal que surgiram após o famoso avivamento ocorrido na Rua Azusa. Esse movimento enfatiza experiências espirituais intensas, manifestações sobrenaturais, revelações diretas e línguas e profecias. Essas experiências foram interpretadas como sinais diretos da atuação de Deus. Quando Franciscone veio ao Brasil, em 1910, começou a pregar entre imigrantes italianos. O movimento cresceu rapidamente, mas o crescimento veio acompanhado de uma estrutura peculiar: liderança fechada, ausência de seminários teológicos, rejeição da teologia sistemática, decisões baseadas em revelação. Esse modelo criou um ambiente onde a tradição oral e as revelações passaram a ter mais peso que o estudo bíblico profundo. A rejeição da interpretação bíblica histórica. A teologia reformada sempre insistiu em um princípio essencial: a Bíblia interpreta a Bíblia. Esse princípio foi defendido por reformadores como Martinho Lutero e João Calvino. A interpretação deve ser histórica, gramatical, contextual, centrada em Cristo. Mas em sistemas baseados em revelações, a interpretação frequentemente acontece assim: alguém recebe uma mensagem, a liderança confirma, a comunidade aceita. Isso cria um problema grave. A revelação passa a guiar a leitura da Bíblia. Em vez da Bíblia julgar as experiências passam a interpretar a Bíblia. E isso é exatamente o que Colossenses 2:8 adverte: cuidado para que ninguém vos escravize por filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens. O sistema de controle espiritual. Outro aspecto sério desse sistema é o controle espiritual exercido sobre os membros. Algumas práticas geram dependência psicológica e espiritual, decisões por revelação, casamento, mudança de cidade e decisões importantes podem depender da mensagem. Ausência de questionamento. Questionar liderança ou doutrina pode ser visto como rebeldia espiritual. Isolamento religioso. Muitos membros são ensinados que fora da instituição não existe verdadeira igreja. Esse tipo de ambiente cria uma bolha espiritual. A pessoa passa a acreditar que sair é trair Deus, questionar é pecado, discordar é rebelião. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Em Atos 17:11, os bereanos foram elogiados porque examinavam as Escrituras para verificar se o ensino era verdadeiro. A ilusão da exclusividade espiritual. Um dos sinais clássicos de sistemas sectários é a crença implícita de que somente aquele grupo representa a verdadeira igreja. Essa mentalidade produz frases como: aqui é o caminho verdadeiro, aqui está a revelação, aqui está a igreja que Deus dirige, aqui é a graça verdadeira. Mas a igreja verdadeira não é definida por um sistema institucional. Ela é composta por todos os que nasceram de novo em Cristo. Efésios 2:8-9 deixa claro: porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. A salvação não vem por meio de tradição, cultura religiosa, sistema institucional. Ela vem pela graça de Deus em Cristo. O perigo de morrer confiando no sistema. Aqui está o ponto mais sério deste sermão. Muitas pessoas vivem décadas dentro de sistemas religiosos acreditando que estão seguras espiritualmente. Mas a segurança não está em pertencer a uma instituição, seguir tradições religiosas, obedecer regras de um sistema. A segurança está em Cristo e no Evangelho verdadeiro. Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia inteira aponta para Cristo. Quando um sistema religioso substitui Cristo por tradição ou revelação, ele cria um evangelho diferente. E a Bíblia é clara sobre isso. Gálatas 1,9. Se alguém vos anuncia outro evangelho, seja anátema, seja maldito. O chamado à libertação espiritual. Muitos membros dentro desse sistema são sinceros. Eles amam a Deus, eles desejam agradar a Deus, mas sinceridade não salva. Ainda mais se a sua sinceridade é para o engano. Somente a verdade salva. E a verdade é: Cristo não fundou uma instituição baseada em revelações modernas. Cristo deixou sua palavra suficiente. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura é suficiente para ensinar, corrigir, instruir, conduzir à salvação. Nada mais é necessário. A história mostra um padrão claro. Quando uma igreja abandona a autoridade da Escritura, passa a viver de revelações e tradições, ela se transforma em um sistema religioso. Sistemas religiosos podem aprisionar pessoas sinceras, mas Cristo continua libertando pecadores. Ele chama pessoas de todos os lugares, de religiões tradicionais, de seitas, de sistemas espirituais de controle, e diz: vinde a mim. Uma instituição pode controlar sua vida, suas decisões e sua consciência, mas ela não pode salvar sua alma. Somente Cristo salva. Amém. Senhor Deus soberano, Pai santo e justo, reconhecemos que somente Tu és fonte da verdade e que a Tua palavra é perfeita, suficiente e eterna. Confessamos que o mundo está cheio de falsos evangelhos, falsas doutrinas e sistemas religiosos que afastam as pessoas de Cristo. Muitos têm trocado a verdade das Escrituras por tradições humanas, revelações inventadas e ensinamentos que não procedem de Ti. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão presos nesses enganos. Pelo poder do Teu Espírito, abre os olhos dos que estão cegos pela mentira. Quebra as correntes do erro e conduz essas almas à luz do verdadeiro Evangelho. Que somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo. Guarda também o Teu povo, para que permaneça firme na verdade das Escrituras, rejeitando todo falso ensino e proclamando com coragem o Evangelho puro. Que a Tua igreja permaneça fiel à Tua palavra e que muitos sejam libertos do engano para a glória do Teu nome. Oramos assim, confiando na Tua soberania e na suficiência da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.